Oi pessoal, tudo bem? Hoje no Educacão a gente vai falar de um tema um pouco complicado para os nossos cães. Hoje a gente vai falar sobre medo. Acontece que é muito comum termos cães medrosos, muito mesmo. Especialmente quando a gente tem um cão resgatado, um cão adotado que ficou muito tempo na rua. Mas também pode acontecer do nosso cãozinho que a gente pegou filhote ter medo, e isso é normal. Tá, Fran, mas como é que acontece? Como os cães se tornam medrosos? Às vezes é um pouco por causa da genética do nosso cão, e às vezes pode acontecer do nosso cão ter tido alguma associação muito negativa. Um exemplo bem comum é quando tem a noite de Ano Novo, em que os fogos de artifício eles são extremamente altos para os ouvidos dos nossos cãezinhos, e isso pode ser o suficiente para eles terem medo de fogos uma vida inteira. Um cão de rua, por exemplo, ele pode ter apanhado de vassoura e ele carregar um medo de vassoura uma vida inteira. Tá, Fran, ok, meu cão tem alguns medos. O que eu faço? Eu sempre indico procurar um profissional, seja um educador canino ou um veterinário comportamentalista, para avaliar como é que está esse medo. Existe diferença entre medo e fobia. E quando o nosso cachorro tem medo, a gente consegue trabalhar para ele ter mais qualidade de vida e para a gente conseguir diminuir esse medo. Mas quando o nosso cachorro tem fobia, fica um pouco mais complicado, porque você trabalhar só vai agravar a situação. Qual a diferença então de medo e fobia? Um cachorro com medo, ele tem alguns sintomas mais comuns. Ou ele fica agressivo diante do medo dele, ou ele sai e se esconde, ou ele tem alguns tremores, ele pode ter também uma respiração excessiva, né? Aquela boca aberta, respiração rápida. Já o cachorro com fobia é um pouco diferente, a fobia ela é mais grave. Dentro da fobia, pode acontecer do seu cão ter vômito, dele ter diarreia. Também acontece do cachorro antecipar algumas situações. Por exemplo, cães com medo de tempestade, eles começam a ficar mal, eles já começam a demonstrar o comportamento de medo antes mesmo da tempestade se formar. Por quê? Porque os cães são muito mais sensíveis do que a gente às alterações climáticas e de umidade do ar, né? Então é interessante, sim, que você converse com um profissional para que você consiga entender se o seu cão sofre de medo ou de fobia. E se o assunto for medo, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de dessensibilização, que é nada mais do que colocar o nosso cão diante de uma situação de medo de forma bem menos intensa. Um exemplo, vamos pegar cães com medo de fogos de artifício, que é o exemplo que eu vou fazer aqui com vocês depois com a Yuka. Você vai colocar um som de fogo de artifício bem baixinho, até onde seu cão consiga tolerar, até onde ele fique confortável, e você vai expor ele a esse medo por um período muito curto, 3 minutos, 2, porque imagina, você deixar o seu cão com medo por muito tempo é uma tortura. Então a gente não vai torturar os nossos cães. E é muito importante que a gente não passe do limite de tolerância do nosso cão, senão a gente vai estar piorando esse medo. O mesmo vale para cão com medo de vassoura. Você começa a colocar o cachorro em ambientes com uma vassoura muito longe dele. Depois você vai aproximando, aos pouquinhos você vai acostumando ele a esse objeto. Então, vamos chamar a Yuka e vamos ver um exemplo de como fazer uma dessensibilização? Oi, Yuka! Então, vamos fazer a dessensibilização para fogos de artifício da Yuka. Eu coloquei aqui no computador um videozinho com sons de fogos de artifício, que é o que ela tem medo. Eu vou dar play aqui. As orelhas altas de curiosa, ó, tá tentando ver o som. Tá tolerando bem. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. E agora a gente vai se divertir. Vai fazer alguns comandos, algumas coisinhas, só para ela ficar entretida. Você pode também simplesmente colocar alguns petiscos escondidos pela casa e fazer o seu cão procurar. Quando o seu cão não está aceitando petisco, é porque você já passou do limite do medo dele. Ou quando ele não está mais te entendendo, te ouvindo. No caso aqui, a Yuka tá bem relaxada, bem de boa, tá dentro do limite dela. Yuka, senta. Toca. Boa! Tá vendo que a Yuka tá bem tranquila, bem próxima do som.
E é essa a ideia. Tempos curtos, cachorro tranquilo. Show? Senta. Daí. Você é a guria mais linda da mãe. Muito bom.